Olá pessoal do meu canal, professora Karina aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou concluir a série que eu iniciei uma série falando sobre metas internacionais de segurança do paciente há alguns meses atrás e acabou não concluindo essa série, né? Nós falamos sobre a meta 1 e 2 e paramos por ali. Então no vídeo de hoje, nesse vídeo, brevemente, né, de forma bem rápida, eu vou explicar sobre as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Roda o VT aí, fiquem atentos. Então vamos lá, pessoal. As metas internacionais de segurança do paciente, elas existem exatamente para que nós dê ao paciente essa tal segurança que infelizmente não é encontrada dentro das unidades hospitalares, né? Então nós estamos trabalhando para que isso aconteça, para que o paciente, quando ele entre na unidade, ele não saia com uma patologia mais grave ou que tenha ainda acometido uma sequela ainda maior devido àquela patologia, devido a uma falta de atenção no atendimento ou uma falta de prestação de atendimento, né? Faltou a gente realizar algum procedimento. Então, com esse objetivo, né, de nós aniquilarmos, tirarmos todos os erros para que não aconteça, a gente sempre fala que é aquela teoria do queijo suíço, né, que tem vários buraquinhos, esses buraquinhos precisam ser tapados, precisam ser fechados para que não ocorram esses eventos adversos, esses erros, né, que acontece, infelizmente acontece, porém quando a gente fala de um ser humano, né, a gente não é que nem uma máquina. Na máquina aconteceu um erro, a gente descarta a peça e vamos lá, próximo, né? Ou manda para reciclagem aquela peça, ou o que for necessário. O ser humano não. O ser humano, quando a gente erra, quando a gente deixa de prestar algum atendimento, deixa de fazer algum procedimento, vai gerar para ele ali sequelas, às vezes físicas, psíquicas, né? E até mesmo, às vezes, o óbito, levar o paciente ao óbito. Então, às vezes, também é um tipo de falta de prestação de cuidado que imediato você não vai ver, parece que não aconteceu nada. Não, mas não deu nada. Só que com o decorrer do tempo, aquela falta daquele atendimento, aquela falta de cuidado, ou aquele detalhe que você esqueceu, pode gerar lá na frente para o paciente um prejuízo muito grande, né? Então, vamos entrar aí nessas 6 metas. A meta 1, conforme vocês já devem ter visto aí nos vídeos anteriores, a gente está falando da identificação do paciente. Então, é aquele ponto, o paciente chegou no hospital, na unidade hospitalar, ele vai passar na recepção, ele vai receber uma pulseirinha de identificação. Nessa pulseira vai conter o nome do paciente completo, então é sempre bom se atentar a esse, que é o nome do paciente completo. E quando eu for abordar o paciente, eu não pergunto para ele, eu não falo para ele: "Olá, dona Maria, tudo bem?" Não. "Olá, tudo bem? Meu nome é Karina, eu sou enfermeira que vou atender a senhora ou a senhorita. Por gentileza, me informe seu nome completo." E aí o paciente, ele vai falar para nós o nome dele completo, tá, gente? Também vai constar ali na pulseira de identificação a data de nascimento desse paciente. Tá? Então vai constar lá certinho. Isso porque em casos também de pacientes com binômio, em pacientes que às vezes tá o pai e o filho lá e no final só tem um júnior de diferente, né? Às vezes nasceu até na mesma data, só o ano diferente. Então é muito importante a gente se atentar também à data de nascimento. Óbvio que hoje os hospitais aproveitaram, né, dessa pulseira de identificação e acrescentaram alguns detalhes, né, que também são importantes, né. Em algumas pulseiras colocaram o nome completo da mãe, colocaram também o horário de atendimento, qual patologia, acrescentaram alguns detalhes. Mas dentro das metas internacionais, a meta 1 é a identificação do paciente, que nós precisamos nos atentar ao nome completo e a data de nascimento, certo? Então, quando nós formos abordar o paciente, ele que vai falar para nós. Nós vamos perguntar: "Olá, tudo bem? Meu nome é Karina." Repetindo, tá, gente? "Eu sou enfermeira que vou atender o senhor ou a senhora. Por gentileza, me informe seu nome completo", tá? Pacientes que têm algum déficit, alguma debilidade mental ou está inconsciente, provavelmente ele vai ter algum acompanhante, né? Outro ponto que é importante no caso da identificação é que pacientes que estão em internação, às vezes estão com sedação, paciente que está inconsciente, ele vai ter também a placa de identificação no leito do paciente. Então, no leito vai estar constando, vai ter a placa de identificação que vai ter o nome dele completo, a data de nascimento, a data de internação e até outras informações, tá? Que também não vem ao caso nesse vídeo. Segunda meta internacional de segurança do paciente, tá? É a comunicação eficaz.
Gente, só dando um pontinho aqui, esse é um cartaz que nós temos, tá? Da Organização Mundial de Saúde, você pode procurar aí no Google, Metas Internacionais de Segurança do Paciente, vai constar lá 6, tá? Então, eu vou colocar até ela aí no vídeo para vocês darem uma olhada e acompanhando. Então, é com ela, tá? É baseado em cima dela que eu estou fazendo esse vídeo. Então, a segunda meta é comunicação eficaz. O que é essa comunicação eficaz, gente? É tanto na anotação de enfermagem, então a enfermagem tem que, sim, saber escrever, né, e corretamente, saber onde colocar as vírgulas, porque uma vírgula muda todo o contexto da história, né, um ponto no local errado, tá? A diferença de mas e mais é importante vocês saberem, tá? Então isso aí também é um assunto para outra aula, exatamente para que quando você faça essa anotação, você faça da forma correta, tá? Então, comunicação eficaz é tanto na anotação de enfermagem quanto na passagem de plantão. Na passagem de plantão, eu informar o meu colega que está recebendo o plantão todos os detalhes que aconteceram com esse paciente durante o plantão. Nossa, mas eu não acho isso importante. Porém, aquilo que para você não é importante ou que para você é óbvio, para o seu colega pode não ser, tá, gente? E isso é importantíssimo vocês ficarem atentos. Para mim, isso é óbvio. Para ele, não é óbvio. Então, um ponto importante aí é você falar até aquilo que parece ser óbvio. Tá? Eu sempre costumo falar para os meus alunos, né, quando eu leciono, é que eu falar que a diurese, né, o xixi do paciente está presente, é importante? Foi presente, sim, mas é mais importante ainda eu falar a quantidade, a coloração, o aspecto, se eu desprezei essa diurese, todos esses detalhes também são importantíssimos, né, além de anotar. Então, na hora da passagem de plantão, eu vou informar, mas eu vou ter feito a anotação e eu não vou falar só diurese presente. Posso falar a quantidade de diureses, se o paciente está com sonda ou não, se o paciente está com fralda ou não, e o aspecto, a coloração dessa diurese, tá? Então, comunicação eficaz é a segunda meta internacional de segurança do paciente. A terceira meta internacional de segurança do paciente é a administração segura de medicação, tá? A gente vai entrar aí nas medicações de alta vigilância, tá? Porém, gente, eu acho que é interessante a gente aplicarmos em todas. No site do COREI mesmo, do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, né, que é aqui onde eu resido, onde eu moro, nós temos um cartaz que vocês podem colocar no Google, que está escrito lá os 10 passos para o uso seguro de medicamento. Eu vou tentar fazer um vídeo falando todinho desse cartaz, que ele é importantíssimo. Dentro dele também nós temos os certos aplicados na enfermagem, né, segundo o nosso Conselho Regional de Enfermagem. Então, é muito bacana ser utilizado ele. Mas, entrando lá na administração segura de medicamento, é importante que nós saibamos, né, qual é essa medicação que você vai administrar, qual a quantidade correta, a via de administração, os efeitos colaterais dessa medicação e se é uma medicação de alta vigilância, gente, eu preciso ter a dupla checagem. O que é essa dupla checagem? 2 profissionais precisam estar ali acompanhando a administração daquela medicação, tá? Então, pode ser um técnico de enfermagem e um enfermeiro, né? Ou pode ser 2 enfermeiros. Costuma-se sempre o enfermeiro estar envolvido nesse processo, né? Porque entra naquele detalhe. Toda atuação de um técnico de enfermagem precisa ter um enfermeiro ali supervisionando. Então, nesse momento é muito importante. Vocês vão ver que quando vem essa prescrição, né, esse pedido médico no receituário de medicações de alta vigilância, quando você for retirar essa medicação lá na farmácia, o farmacêutico vai pedir que o enfermeiro libere, né? Ou até mesmo, o enfermeiro que vai liberar, e vai lá, vai buscar e vai trazer essa medicação. Exatamente para ele estar acompanhando a administração, tá? Então, quando fala de administração segura de medicamento, né? No caso de psicotrópicos, de medicações de alta vigilância, vai ser com a supervisão de um enfermeiro junto. Essa é a terceira meta internacional de segurança do paciente. A quarta meta, gente, é a segurança em procedimentos cirúrgicos, né? Cirurgia segura, que nós falamos. Então, essa é a quarta meta internacional de segurança do paciente. Então, gente, quando a gente fala de segurança do paciente dentro do centro cirúrgico, é a sinalização do local correto, é fazer o check-out, check-in, check-out, né, correto da cirurgia, é fazer o pré-operatório correto, tá? É acompanhar se o paciente, vai ser, como que eu vou saber se o paciente...
Então, é ter uma comunicação bacana com o paciente para eu saber se ele fez esse pré-operatório corretamente, né? É entrar com a profilaxia necessária, é entrar com os antibiótico-terapia necessária, é estar ali atento no momento da cirurgia, no tempo cirúrgico, no tipo de cirurgia, no pós-operatório, tudo isso a gente está aí englobando cirurgia segura, né, gente? Então, é fazer a lavagem de mãos correta, é o uso dos EPIs corretamente, é a esterilização dos equipamentos. Eu falo que quando fala de cirurgia segura, a gente envolve o CME, envolve o comitê, né, no caso nos hospitais que tem de segurança do paciente, é um enfermeiro de centro cirúrgico, são os médicos, então todo mundo tem que estar bem treinado, bem habituado, conhecendo totalmente o processo. Então, essa é a quarta meta internacional de segurança do paciente, é a cirurgia segura. A quinta meta internacional de segurança do paciente é aquilo que nós já estamos cansados de ouvir, que é a lavagem correta das mãos, né? A lavagem das mãos, que tem todo o passo a passo que deve ser realizado. Nós sabemos que quando nossa mão está com bastante sujidade, não adianta passar álcool em gel, tem que ser a lavagem das mãos correta, né? Agora, eu acabei de fazer um procedimento, retirei a luva, minha mão está limpa. Eu passar um álcool para poder calçar outra luva? Ok, né? Porém, se eu estou trocando de um paciente para o outro, não esquecer que eu preciso fazer o processo de lavagem de mãos, tá? Então, a lavagem de mãos salva vidas. Não podemos deixar de realizá-la. O álcool em gel não substitui a lavagem de mãos, tá? Ele é ali o suporte, né? Em casos de eu estou atendendo o mesmo paciente, a minha luva sujou, eu retirei aquela luva, antes de eu calçar a próxima luva, eu passo um álcool em gel. Ok, tá? E essa é a quinta meta internacional de segurança do paciente. A sexta meta, gente, é o risco de queda e de lesão por pressão, tá? Então, o paciente, quem tem risco de queda no hospital? Todo mundo, praticamente. Porém, quando a gente fala desse risco de queda, a gente está se direcionando ao idoso, né? A pessoa ali da terceira idade. Por quê? Porque ele tem uma fragilidade maior. E uma queda desse idoso vai gerar um transtorno muito grande, né, de uma fratura grave, e um paciente a partir de 70 anos, 80, tem uma fragilidade maior. Então, se ele sofre uma queda, se ele tem ali alguma fratura, ele vai para o centro cirúrgico, a imunidade é um pouquinho mais frágil, e tem, nossa, N detalhes ali que quem é profissional da área aí já sabe como que é. Então, é devido a isso que a gente sinaliza o risco de queda. Então, a elevação das grades. Ah, não, mas eu só vou ir buscar um par de luvas que eu esqueci. E eu deixo a grade abaixada. E aí o paciente cai ali, um paciente que é agitado. A gente tem que ficar atento com esses pacientes agitados, que às vezes a gente não quer conter o paciente no leito, né? Não quer pôr a contenção, mas infelizmente ou você põe a contenção ou na hora que você der as costas ele vai tentar levantar e ele pode cair, né? Crianças também, crianças quando a gente fala aí que tá em internação muito tempo, principalmente, eles são agitados, querem brincar, querem ficar em pé no berço e tem um risco de queda também, né? Também um adulto, quando toma qualquer tipo, as medicações, às vezes dá mesmo vertigens, então pode sofrer uma queda. Mas a nossa preocupação principal é com o idoso, tá, gente? Risco de lesão por pressão, paciente que está há muito tempo em internação, ou até não, né? Porque o que pode levar o paciente a ter uma lesão por pressão? Tem vários fatores, né? A mudança de decúbito é um deles? Sim, né? Então, assim, a ausência dessa mudança de decúbito pode gerar uma lesão por pressão. Mas tem os fatores de nutrição, tá? Paciente que está com desnutrição, paciente que está com a saturação baixa, né? Então, paciente que está com pouca oxigenação ali no sistema, né? No sangue, pacientes que a gente não faz mudança, paciente que está muito tempo, né? Às vezes o paciente ele era bem ativo, deambulava, fazia todas as atividades normais e aí acaba tendo que ficar no leito, não pode se movimentar, né? Então, essa parte de paciente não poder se movimentar, pacientes sedentários também, obesos, né? Então, hipertensos, diabéticos, tudo isso, gente, dificulta tanto a circulação, acaba gerando aí uma dificuldade, uma facilidade para as feridas e uma dificuldade para a cicatrização delas, né? Mas é sempre bom se atentar. Se o paciente já está com essa lesão, os cuidados de enfermagem com essa lesão são importantíssimos,
né? Utilizar a pomada correta, fazer a troca de curativos conforme o que o enfermeiro prescreveu, o que o enfermeiro indicou, né? Fazer a mudança de decúbito correta, não esquecer à noite, né? Não precisa fazer a mudança, não, tá? E sempre seguir também o que o médico, né, orientar junto com o enfermeiro, que ali são uma equipe, né? Um médico e um enfermeiro vão entrar ali no acordo do que fazer naquela situação. Pacientes que mais costumam ter aí, né, adquirir uma lesão por pressão é em unidade de terapia intensiva. E aí a gente tem que ter uma atenção aí para que esse paciente não gere aí um transtorno maior aí lá na frente, de uma lesão muito grande, dificuldade depois para fechar essa lesão, né? A gente sabe que com os pacientes nessa situação aí de Covid-19, com o tempo que eles estão de internação, né? Às vezes não dá para movimentar muito, porque os problemas são respiratórios e acaba gerando uma lesão. Mas os pacientes que a gente conseguir fazer essa mudança de decúbito é importantíssimo. Tá? Bom, gente, das metas internacionais de segurança do paciente é isso, né? São 6 metas, não se esqueçam. Esse assunto é um assunto de processo seletivo, é um assunto bem delicado que teria muitos detalhes a serem abordados, mas o vídeo não dá tempo. Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo.